sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Conversas Pastorais é um movimento de lideranças pastorais, lideranças comunitárias, um movimento que reflete, pensa e principalmente conversa sobre o que é ser pastor, pastora, o que é ser igreja, como fazer igreja. O Conversas Pastorais é um movimento para pastores, pastoras e líderes comunitários. E esse é o nosso podcast, é uma conversa entre pastores, uma conversa com pastores, uma conversa a respeito de pastores, uma conversa pastoral a respeito das conversas que os pastores têm, das conversas que as pessoas têm com os pastores. Então, é o podcast do Conversas Pastorais. Bem-vindo, bem-vinda. É bom ter você aqui. E eu espero muito mesmo que seja uma conversa com você. Uma conversa minha com meu convidado muito especial, que eu tenho o prazer e a alegria de chamar de amigo, e eu estou falando do Daniel Guanais, pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio, no Rio de Janeiro. Daniel, bem-vindo, é um prazer estar em roda de conversa com você. Eu, você e tantos quantos estiverem conosco aqui, nos ouvindo. Salve, Ed, alegria minha estar aqui nessa mesa de comunhão, participar dessa conversa. Os podcasts do Conversas Pastorais são sempre espaços muito inspiradores, ouço todos e é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você e, como você disse, com quem mais estiver aqui para conversar com a gente, ouvir a gente e ser provocado pelo que a gente trouxer aqui. Que bom, Daniel. Eu estou um pouco preocupado porque a última conversa do Conversas Pastorais foi com o Ricardo Agreste. E a IPB está muito presente nesse Conversas Pastorais. Eu preciso dar uma diversificada nesse negócio. Você também é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já nasceu presbiteriana assim? Você foi batizado pequenininho? Como é que foi a sua história? Estamos em todos os lugares, tá vendo? Sim. Minha história toda ela religiosa é dentro do contexto da IPB, né? Nasci numa igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana do Grajaú. É um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Eu nasci na Tijuca. Grajaú é um bairro vizinho da Tijuca. E essa foi a igreja onde minha família frequentava quando eu nasci. Então, como uma boa criança presbiteriana, eu fui batizado no meu primeiro ano de vida. E nessa igreja eu passei a minha infância, até que eu me mudei para uma outra região do Rio, mas segui também dentro de uma comunidade presbiteriana, que é a comunidade que a minha família frequenta assim, já há algumas gerações, né? E a sua caminhada assim, com o Evangelho, com Jesus, o seu novo nascimento, como a gente fala. Como é que você nasceu de novo? Como é que você se converteu? Como é que foi a sua história como é que o Evangelho se tornou vivo para você e não apenas fruto da sua educação, da sua formação dentro de casa? Essa experiência, Ed, eu acho assim, cresci ouvindo muitos relatos de pessoas que se convertiam e sempre foi muito frustrante para mim não ter esse lugar da conversão como um marco do dia, da hora, sabe? Porque eu me lembro da minha adolescência, talvez na igreja, já prestando atenção em alguns testemunhos, algumas falas de pessoas que falavam no dia tal, naquele culto, com aquela música, eu entreguei minha vida para Jesus. E como a minha experiência é a experiência do menino que nasceu na igreja, a minha consciência do evangelho, ela se dá num outro lugar, sabe? Não se dá... Eu não me lembro de um dia, eu me lembro de uma fase da minha vida. Sim. Então eu tô falando assim da minha adolescência, talvez com os meus 14 anos, ou por aí, que foi quando a mensagem do evangelho fez um sentido lá dentro, assim, de mim, né? Eu sempre fui uma criança ativa na igreja, minha família sempre foi uma família presente, né, na vida da comunidade de fé. Então eu sempre fui uma criança que participava de tudo, enfim, né, aquela jornada assim, de estar na igreja, participar dos encontros e tal. Mas na minha adolescência eu tive essa percepção do evangelho assim, como mais do que um assunto que fazia parte do meu universo, né? Mas como algo que tocava lá dentro assim, do ser, sabe? Então eu tô falando aí talvez dos meus 14 anos,
E aí, essa altura, eu já não tô mais nessa igreja onde eu nasci. Do Grajaú. Do Grajaú. Eu já tô no Recreio. No Recreio. Era uma igreja que estava nascendo, que é a igreja onde hoje eu pastoreio, né? Mas aquela altura era uma igreja que estava nascendo. E eu, como um adolescente naquela comunidade, eu comecei a entender o evangelho por mim. E não só como, assim, um assunto religioso que fazia parte da minha vida, mas como uma experiência que eu podia viver de forma mística e tal. Obviamente não com esses termos que eu estou descrevendo agora, mas assim, era a percepção que eu começava a ter àquela altura da vida, com uns 14 anos. Quando eu tinha 17 anos, que era o término assim, né, do segundo grau, ensino médio, enfim, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E a minha família não é uma família de pastores, apesar de todos, né, de nós sermos cristãos há algumas gerações, não havia e nem há nenhum pastor outro assim na minha família, pastor, pastora. Então esse caminho do ministério pastoral, ele não é um caminho assim no meu contexto de, sim, é claro, já esperávamos porque aqui na família todos somos pastores e tal. Mas quando eu tinha 17 anos, que é esse período assim que você começa a decidir o que você quer para o futuro, eu fui tomado por essa convicção assim de que esse era o meu caminho, sabe? Cuidar de gente dentro desse contexto eclesiástico, ser um pastor. Que a gente usa essa palavra assim de fui chamado e tal, né? Essa expressão, né? Que é uma expressão muito subjetiva, né? Porque, e aí? Como assim? Fui chamado por quem? Pelo quê? O que quem não vive esse contexto provavelmente se pergunta, né? Que negócio é esse e tal. Então, com 17 anos, eu fiz 3 movimentos quando eu tive essa percepção, sabe? Eu fui conversar com o pastor da igreja onde eu congregava, queria ouvir, né? Porque se eu tinha tido essa impressão, acho que nada mais correto do que eu ir conversar com quem era o líder da comunidade onde eu congregava. Fui conversar com meus pais, eu era um menino de 17 anos, né? E fui conversar com outras lideranças da igreja, sabe? Que caminhavam mais próximas, assim, de adolescentes, de juventude e tal. Para ver o que eles diziam, porque eles podiam falar, acho que é uma impressão da sua cabeça, não tem nada a ver e tal, né? E de todos esses 3 lugares, eu ouvi a mesma resposta, que foi pacificadora para mim, né? Que foi assim, a gente esperava que você fosse seguir esse caminho. O meu pastor fez isso, os líderes fizeram isso, e os meus pais também, com um adendo, né? A minha família é uma família de mulheres muito fortes. Então, a única fala que teve um asterisco, assim, uma observação, foi da minha mãe, que falou, meu filho, tô muito feliz, eu imaginava que você fosse fazer isso, que maravilha, que mais que você vai fazer? E aí eu com 17 anos, falando assim, minha mãe não acredita que Deus vai me sustentar, aquele negócio, né, questionando, assim. As pessoas perguntam, assim, hoje bem menos, né, mas no começo do meu ministério, o pessoal perguntava assim... você é só pastor? Você é só pastor, né? É isso aí. A minha mãe, ela veio com essa fala, né? O que mais que você vai fazer? E foi uma fala que, com 17 anos, obviamente eu não entendi, porque eu tomei aquela fala como meio que um negócio de assim, você não acha que Deus pode me sustentar, alguma coisa do tipo, e ela só me disse assim, Daniel, o nosso contexto familiar é um contexto em que eu posso, e seu pai, a gente pode proporcionar a você uma outra educação, além do seminário. Por que você não faz outra que vai te ajudar no ministério? Não estou dizendo para você fazer outra coisa enquanto atividade profissional, mas vá fazer outro curso, vá estudar outra coisa também em paralelo, você pode fazer isso, né? E eu fui, e aí eu pensei, ok, vou fazer uma faculdade de psicologia, porque é uma faculdade que vai me auxiliar no ministério pastoral. Então, a partir dessa fala, esse conselho barra orientação, barra imposição, não sei como é que eu vou colocar, assim, da minha mãe, àquela altura, eu fui fazer outra faculdade, num primeiro momento contrariado, né, sem entender, mas depois, assim, extremamente grato, brinco com a minha mãe sobre isso, hoje, dando graças a ela, assim, por ter exercido o papel das matriarcas da minha família, porque me foi muito útil no ministério e me é muito útil no ministério, mas eu fui fazer, então eu fazia o seminário de manhã, e eu fazia faculdade de psicologia de noite. Então eu passei 4 anos da minha vida nessas 2 escolas, né? Fazendo faculdade de teologia, que era lá em Niterói. Eu fiz um seminário chamado Escola de Pastores, que hoje não existe mais, que foi fundado no final da década de 90 e ficou assim, em funcionamento até 2010, mais ou menos.
Era lá em Niterói, e de onde eu moro, né? É muito longe. De manhã eu ia para lá e de noite eu fazia faculdade de psicologia no Rio. Então, na teologia, eu fui, assim, tomando um gosto, enfim, pelos estudos teológicos em si, né? Na minha formação em teologia, eu fui tomando um gosto pelos estudos, de modo que quando eu terminei o seminário eram 4 anos, a faculdade de psicologia 5, então eu terminei o seminário e ainda tinha um ano de graduação em teologia para cursar. Psicologia. De psicologia, mas eu já tinha essa convicção de que eu queria prosseguir nos meus estudos em teologia. Então, assim que eu acabei a teologia, eu já fiz uma prova para um mestrado. Aí sim eu fiz um mergulho mais para dentro da denominação, porque eu fiz uma prova para o Andrew Jumper aqui em São Paulo. Então eu fui fazer um mestrado, esse sim, bastante denominacional. Bastante presbiteriano. Bastante presbiteriano. Então eu já saí do seminário, estava no meu último ano de faculdade de psicologia e vim fazer 3 anos aqui em São Paulo. Não precisei morar aqui porque o seminário, o mestrado ali no Andrew Jumper era um mestrado à altura, pelo menos, era um mestrado em módulos, né? Então eu vinha algumas vezes no ano, 5, 6 vezes no ano, não sei. Passava uma semana cada vez que eu vinha estudando e eu sempre fui muito assim interessado pelo estudo da teologia. A teologia sempre me fascinou muito, sabe? As questões, num primeiro momento, assim, as questões mais dogmáticas, tanto é que quando fui fazer um mestrado em teologia sistemática. Qual foi o seu projeto de pesquisa? O meu projeto de pesquisa foi sobre, bem presbiteriano, assim, sobre doutrina de justificação no pensamento de um puritano, chamado Thomas Boston. Então, é uma escola, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o meu doutorado depois, eu fui para uma outra tradição e fui pesquisar numa outra escola, né? Mas, assim, a escola onde eu fui fazer o meu mestrado, ela era uma escola que valorizava muito o estudo da história, né? De pontos que já estavam postos, de momentos, né? De doutrinas que já estavam postas e construídas. Então, eu costumo dizer assim que o meu mestrado foi um mestrado muito focado olhando pelo retrovisor, e que eu acho que tem um valor, sabe? Pensar teologia olhando para trás, reafirmando pontos e tal. E quando eu acabei o mestrado e fui fazer um doutorado, assim, eu acho que era um momento da minha vida que eu tinha outros interesses dentro, assim, desse labor teológico. Eu queria ser instigado a fazer teologia não mais olhando aqui para o retrovisor, mas olhando para frente, sabe? Tentar encontrar... Ser mais prospectivo. Então, assim, nenhum demérito em relação de uma em relação à outra, foram só 2 momentos, né? Então, o meu doutorado já foi numa outra escola, numa outra perspectiva teológica e tal. E como já foi bem depois da minha faculdade de psicologia concluída também, eu resolvi juntar no meu doutorado essas minhas 2 áreas, né? Que eram a psicologia e a teologia. E aí eu desenvolvi uma pesquisa sobre o narcisismo como um fenômeno cultural religioso. Essa foi a minha área de investigação. Eu peguei uma tese de um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch, que escreveu um livro no final da década de 60 do século passado chamado Cultura do Narcisismo, no qual ele descreve o narcisismo não a partir dessa perspectiva de uma questão individual, né, que afeta indivíduos na sua personalidade, não um transtorno de personalidade de um indivíduo particular, mas como um fenômeno cultural. Então ele desenvolve essa tese no final da década de 60, do século passado, fazendo uma análise da sociedade norte-americana, que era a sociedade que ele participava, e ele fala então do narcisismo a partir dessa perspectiva social, coletiva. E aí eu pego essa tese do Lasch, do narcisismo cultural, e eu faço uma investigação de um recorte religioso no Brasil para perguntar sobre a possibilidade dessa construção de uma espiritualidade culturalmente narcisista, né? E quais são os problemas, obviamente, que estão postos quando isso se evidencia e como a gente reage a isso, né? Interessantíssimo. Se você revisitar essa sua dissertação, a sua tese de doutorado, ela ainda está atual? Ela ainda está atual, acho que ela está até um pouquinho datada. Tá. Ela tá atual no sentido de que o problema continua posto, mas eu acho que o problema ganhou novos contornos, assim, eu acho. Né? Acho que esse é
esse é um fenômeno do nosso tempo, né? O narcisismo é não apenas religioso, o narcisismo como um mergulho para dentro de si mesmo e tomar-se a si mesmo como referência do universo. Sim, exatamente. Ele é um problema, ponto, né? Que é um fenômeno que não é só religioso. Não é só religioso, mas ele cresce nos seus contornos religiosos também, né? E isso para mim é muito assustador / problemático, né? Pensando, por exemplo, numa religião como a cristã, né, que tem na sua síntese o amor ao próximo como a si, você pensar numa construção de espiritualidade em que você é o seu investimento afetivo, assim, sabe? É um negócio muito voltado para si sempre. Isso é muito contraditório com o que a gente tem. Sim, é muito no âmago, né, da nossa espiritualidade. Contraditório, paradoxal. Sim. E principalmente dos últimos tempos para cá, quando você soma narcisismo com cultura do ódio, hostilidade, violência. Quando você pega a índole do protestantismo proselitista, expansionista, né, até mesmo de um catolicismo colonialista, né, de índole de exército, de cultura de exército, né? O ser testemunha até os confins da terra foi interpretado historicamente numa perspectiva colonialista, expansionista e proselitista como conquista de território. Um jogo de war. Um jogo de war. E aí você pega um narcisismo com cultura de ódio, com índole proselitista expansionista violenta, gera uma cristandade que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus lá. Sim. Na sua origem, né? Nisso que você falou que é na sua essência do amor a Deus, ao próximo. Foi uma experiência interessante. Eu tive que fazer entrevista, né? Eu fiz 75 entrevistas com pessoas. Uma entrevista me marcou muito, porque era uma pessoa que tinha ido a uma determinada igreja para levar a mãe, porque a mãe queria muito ver aquela figura, aquela liderança religiosa que estava lá. E aí, só que essa pessoa que foi levar a mãe, ela não participava da religião, então ela não sabia como é que era a dinâmica. A mãe queria muito e era uma senhora. E aí essa pessoa viu que o ambiente já estava muito cheio e ela falou, cheguei tarde, mas a minha mãe é uma senhora, eu vou tentar chegar lá na frente, vou pedir aqui licença. E ela esbarrou numa pessoa que botou a mão na frente e disse assim, você não vai passar, aqui não passa mais ninguém. E ela falou, olha, eu tô com a minha mãe aqui, é um desejo da minha mãe chegar ali perto do fulano e tal. E aí a pessoa respondeu dizendo assim, olha, não me interessa quantos anos a sua mãe tem, se ela é sua mãe, se esse é um desejo dela. Se ela quisesse, ela que chegasse mais cedo, porque eu vim aqui buscar minha bênção e ninguém vai tirar minha bênção de mim. Perfeito. E eu achei essa entrevista me marcou muito, porque essa fala, ela reúne tanta coisa, né? Ela é uma síntese, assim, sabe, de uma cultura que está posta, religiosa. Essa pessoa, ela quebrou muitas cercas, assim, sabe, do evangelho para construir essa fala que está ali, que pode parecer uma fala boba, mas que ela está ancorada em muitas ideias que são diametralmente opostas às ideias que o evangelho faz emergir na gente, né? Ou deveria fazer emergir na gente. Me marcou muito. Eu primeiro... Isso. Ou quase que eu exclusivamente. Não quero saber quem você é. Não quero saber quem você o que você quer. Qual é o seu desejo. Qual é o seu desejo. Eu ignoro você. Isso. E eu não vou permitir que você atrapalhe o meu propósito de cuidar de mim mesmo. Isso. Sou eu e ponto. Então, isso é uma religião narcisista. Isso é uma religião narcisista. Ou uma espiritualidade narcisista. Isso é uma espiritualidade narcisista, né? Com uma cultura, né? Porque veja só, essa fala está ancorada em muitos pilares, né? Eu acho que a sua tese de doutorado está ultrapassada. Nós, graças a Deus, já superamos esse narcisismo. As não nossas existe igrejas. mais. Não existe mais. Não existe mais. É um outro tempo. É outro tempo. Agora, então, deixa eu ir para o outro lado. Você usou aí umas expressões que eu queria te provocar. Você disse que fez o seu mestrado discutindo justificação, né? E olhando aquilo da teologia que já estava consolidado, que já estava posto, né? Olhando para trás, os marcos que já estavam... Você acha que existem mesmo coisas na teologia que estão postas e ponto?
Eu acho que existem coisas que estão postas, se ponto ou não, a gente vai discutir revisitando essas coisas. A gente pode até, penso eu, chegar à conclusão de que estão postas, vão continuar postas. Até quando? Mas eu acho que há marcos que estão ali. O que eu tenho como dificuldade é a ideia de que porque marcos estão ali, eles não podem ser revisitados. Uhum. Isso para mim é muito difícil, sabe? Pensar a trajetória da fé como uma trajetória em que você não tem o direito a refazer perguntas, a revisitar momentos, questões, etc. Agora, o que eu acho é que, em revisitando, por exemplo, esses marcos, a gente pode reafirmar coisas ou ressignificar coisas. Uhum. Então, eu não tenho dificuldade com a ideia de marcos que estão postos. Eu tenho dificuldade com a ideia de marcos que são nossos, porque somos nós que os colocamos ali, e que não podem ser tocados. Uhum. Isso me parece estranho, porque nas entrelinhas o que a gente está dizendo é que a gente não pode fazer suspeição de nada, a gente não pode revisitar nada, sabe? Que a história tem um papel de sacralizar questões, a história per si, sabe? Ou seja, como já está feito aqui, não vamos fazer mais nada. Uhum. Então isso para mim é problemático. Que é dar aos teólogos ao longo da história o status de oráculo. Sim. Ou o status de revelação, de própria igualdade de autoridade da Escritura Sagrada, né? Uhum. Tipo, se você não pode questionar o que os teólogos disseram ao longo da história, você coloca a tradição ao lado da Escritura. Sim. Né? Transformar a elaboração doutrinária em axioma. Isto é, a afirmação que prescinde de argumentação e de comprovação racional ou de, enfim, e não poder conversar sobre essas questões, porque o mundo contemporâneo está fazendo muitas perguntas que os teólogos do passado não tiveram que responder. Sim. Então, quando a gente fala que a teologia não está pronta, nós não estamos querendo necessariamente dizer que aquilo que eles disseram no passado precisa ser continuado, melhor elaborado, ressignificado, etc. O que nós estamos querendo dizer, pelo menos eu principalmente, é que a teologia não está pronta porque ainda existem respostas que não foram encontradas, não foram dadas. Perfeito. Porque os teólogos do passado não pensaram sobre as perguntas, porque as perguntas não eram do tempo deles, da cultura deles, do momento histórico deles, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios da nossa pastoralidade contemporânea. Continuar a fazer teologia. Sim. Sim. Como que você pensa sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que há dois extremos de que são igualmente perniciosos, sabe? O extremo de negligenciar o passado e a história como se toda virtude estivesse no presente e no futuro. Então eu acho que há quem incorra nesse erro, sabe? De olhar e dizer assim, esquece tudo que foi dito, tudo que foi posto, a gente precisa olhar daqui para frente. E eu acho isso... Eu acho isso arrogante, né? É prepotente, arrogante, pernóstico. E não é sábio, né? Não é. Porque as estradas estão pavimentadas. Então a gente precisa olhar para a história com o respeito que a história merece e com as contribuições que a história nos dá. A gente não está aqui no vácuo. A gente está aqui porque... Não, e é desconsiderar o ministério do Espírito Santo que vem guiando a igreja a toda a verdade há 2000 anos. Perfeito, exatamente. Okay. Então, romper com o passado eu acho que é um problema. Mas eu acho que há um outro extremo igualmente pernicioso, problemático, que é o de permanecer no passado como se tudo o que precisasse ser dito, como se tudo o que precisasse ser pensado já tivesse sido dito ou pensado. Eu acho que entre um extremo e o outro, proporcionalmente, vou falar nós aqui nesse contexto dos que fazem teologia ou dos que trabalham com pastoralidade, né? Nós
estamos mais propensos a cair nesse segundo, que é o de sacralizar a história a ponto de achar que tudo já está posto, né? Eu acho que para quem não quer se arriscar, é mais seguro ficar nesse grupo, sabe? De dizer assim, não tô aqui, tô rezando na cartilha aqui que já está posta, tá tudo dito e tal. Só que na prática, é o que você falou, né? Isso dá conta de responder a uma série de questões, mas nunca dará conta de responder a todas as questões. Porque todas as questões não estavam no passado, porque há questões que são próprias da sua época, né? E do seu tempo. De forma que se a gente quer responder, ou pelo menos tentar responder as questões que são feitas no nosso tempo, a gente precisa adquirir essa coragem de olhar para coisas que são do nosso tempo e lidar com elas. Então, como a gente vai fazer isso? Essa é uma outra questão, mas que é necessário fazer isso, eu particularmente penso que é inevitável. Eu preciso olhar para os dilemas que são da minha época, para os contornos dos dilemas da minha época, para a cara que eles têm, quais são as perguntas que são feitas. É o que você falou, tem coisas de séculos atrás que não foram tem coisas, que há séculos atrás não foram ditas porque eram coisas que não estavam postas lá. Será que a gente consegue encontrar alguns exemplos de perguntas que estão sendo feitas hoje, no nosso tempo, em que os teólogos do passado não tiveram que enfrentá-las, que não tinham diante deles? Sim. Eu acho que há temas... Vou começar dos temas assim, mais recentes que a gente está vendo a sociedade lidar, certo? A inteligência artificial, por exemplo, é uma realidade que está posta no nosso tempo que não estava posta, certo? Há pouco tempo atrás, num passado recente. Bem recente, a gente não estava lidando com questões éticas, inclusive, que tem a ver com todo esse avanço tecnológico e que hoje estão aí. Configurações familiares, outras que há hoje e que não havia no passado, e que estão postas hoje nas comunidades, estão postas no cotidiano da sociedade, certo? Mas que não estavam há poucas décadas. Há uma série de questões e discussões que são questões e discussões das quais a gente não consegue fugir hoje, que antes não eram questões que apareciam, sabe? Como pontos nevrálgicos. Como... Engenharia genética, manipulação genética. Perfeito. Bioética. Eu acho que tem um tema ainda que ele tem percorrido a história e que ganhou fôlego e força no tempo presente, que é a questão da violência e da guerra, a legitimidade do uso da violência, da arma. Né? O Brasil recente é um Brasil armado, né? De cultura bélica, militarizado, paramilitarizado, as novas fronteiras. Eu acho que tem um outro tema que me interpela demais, que eu tenho observado, como existe um fervor espiritual religioso, de devoção a Deus, que existe em pessoas que não têm a mesma cartilha ética que nós temos. Exemplo mais nítido para mim é o traficante que reúne o seu bonde e diz assim: olha, o Espírito Santo me revelou que não é hoje o dia da gente invadir a boca do fulano, e é amanhã. E foi um livramento do Senhor, e os caras agradecem a Deus o livramento, e no dia seguinte eles vão lá com a bênção de Deus, porque o Espírito Santo revelou, e vai lá e mata todo mundo. E, sabe, isso para mim é muito assustador, esse novo fenômeno de fronteiras religiosas. Eu acho que é um tema muito complicado. Eu acho que é um tema muito complicado hoje a questão da exclusividade da fé cristã diante das outras tradições religiosas. Como que o Cristo se manifesta somente dentro da tradição evangélica brasileira, ou dentro do protestantismo fundamentalista republicano norte-americano, né? Isso aqui é o
O cristianismo é Sim. isso, né? O Papa ainda é a besta, Sim. ou o Papa é o anticristo, né? O Francisco Sim. é o anticristo, né? Nós teríamos muitos outros candidatos evangélicos a anticristo e besta, que não seria o Papa Francisco, né? Sim, sem dúvida. E você sabe que você está falando aí, eu estou pensando alguns desses temas que a gente elencou aqui, só assim numa busca rápida, eles até podem ser vistos de como temas que já permearam outras épocas e outros lugares, que não esse nosso lugar agora e essa nossa época agora. Mas ainda assim, eles têm contornos próprios. Então, por exemplo, é evidente que outras gerações, outras épocas tiveram que lidar com a questão da religião e da violência. Mas a gente lida sempre, a partir... né? Talvez religião e violência nunca se separaram, né? Ao longo da história toda. Mas cada época tem os seus próprios contornos disso, certo? Cada lugar tem os seus próprios contornos específicos disso. Eu sou do Rio de Janeiro. Essa relação da cultura da cidade. É uma cidade extremamente violenta, certo? Mas é uma cidade extremamente evangélica também. E essas duas realidades estão imiscuídas, cara. Sim. Sem que haja crise de consciência nesse lugar mesmo de eu chegar e pedir a bênção de Deus para invadir a boca do outro traficante, né? O exemplo que você deu e tal. Essas coisas elas estão misturadas e cada vez mais a fronteira entre elas é apagada. De modo que o sujeito não se sente constrangido de perpetrar uma violência com a bênção de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Aliás, a nossa referência comum, que eu sei que você gosta, que é o Jonathan Sacks. Sim. O livro dele, Não em Meu Nome, Sim. né? Não em Nome de Deus. Sim. É uma reflexão sobre isso, uma muito reflexão bonita, maravilhosa. né? Que não se pode fazer violência em nome de Deus, em hipótese alguma. Sim. Mas como é que nós cultivamos uma tradição religiosa violenta ainda? E eu acho que também, esse é um tema discutido hoje no nosso país, a questão da superação da lógica sacrificial da fé cristã. Sim. Né? E aí é que entramos no debate, né? Aquilo que nós vamos ressignificar, o que nós vamos substituir, ou fazendo minha autorreferência, aquilo que nós vamos atualizar. Sim. Qual a diferença de contextualizar, atualizar, ressignificar, substituir? Eu acho que esse é o labor teológico. Sim. Agora, por outro lado, eu acho que nós temos uma geração de pastores também. Eu não sei, eu não quero falar isso, não quero falar dessa maneira. Né? Eu observo que existem determinadas identidades pastorais ou determinados pastores. Outro dia mesmo eu estava ouvindo um deles dando uma resposta num podcast. Ele dizia assim: mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É Deus quem está falando, eu não discuto com Deus. Quer dizer, ele está dando a interpretação dele de a compreensão bíblica ali. E ele está dizendo que a interpretação que ele deu é a palavra de Deus. Está amalgamando, né, a leitura dele com a palavra em si. Exato. Ele não está fazendo diferença entre a crença dele e a revelação. Ou a interpretação que ele faz da revelação com a própria revelação. Sim. E colocando a interpretação que ele faz da revelação como a única interpretação correta possível, que é bem próprio do iluminismo e do fundamentalismo. Sim. Então, acho que como você fala, né? Eu tenho amor pelos estudos, eu quis aprofundar, eu quis estudar. Você é outra geração da minha. Né? Nós somos de gerações diferentes. Eu penso que a sua geração de pastores tem uma responsabilidade muito grande de estudar, Daniel. Sim. De estudar para que as proposições de vocês, porque num Brasil que está cada vez mais evangélico, e o que não significa necessariamente próximo do evangelho, né? Explicar o que é evangelho, traduzir o evangelho, ressignificar o evangelho é uma tarefa da sua geração. Sim. Muito desafiadora. Como é que você se sente em relação a isso? Isso te mobiliza? Ou tipo, não, isso aí não chega em mim? Não, isso me mobiliza bastante e é evidente que isso chega em mim. Mas sabe como eu tento encarar isso, Ed? O nosso trabalho pastoral, ele é um trabalho
ele não é um trabalho do impacto pontual, eu penso, né? Ele é o trabalho das doses homeopáticas e de uma jornada longa de persistência, de obediência, de fé. De fé não apenas nesse sentido de fé de confiança em Deus, mas de fé nesse sentido de confiança também assim, na trajetória em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de questões que são questões que muitas delas estão cristalizadas no imaginário religioso evangélico. Então, por exemplo, essa confusão entre a minha leitura e a palavra, sabe? De falar do lugar de onde eu vejo como se o lugar de onde eu vejo fosse o lugar em si absoluto. Esse negócio é um negócio que está difundido no imaginário evangélico, certo? E você simplesmente sugerir, mas vem cá, isso não é como você lê? Para muitas pessoas já é o absurdo do absurdo. Então, muitas pessoas nem se dão trabalho de perceber que quando elas dizem a Bíblia diz que, no fundo elas estão dizendo a maneira como eu leio o que a Bíblia diz, reticências. As pessoas, muitas não se dão nem esse trabalho, certo? E por que eu digo que esse nosso trabalho pastoral é um trabalho muito assim de doses homeopáticas e não do impacto pontual? Porque eu acho que na perseverança cotidiana, sabe, de ensinar as pessoas a lerem a experiência comunitária como uma experiência plural, uma experiência que requer da gente respeito, uma experiência que requer da gente o direito à dissonância, à divergência, assim, esse trabalho de ensinar isso cotidianamente quase, é o que vai fazer com que as pessoas comecem a perceber que existe uma diferença entre o que elas leem e do que está posto em si enquanto verdade absoluta, assim, sabe? Que elas estão falando da leitura delas e tal. Então, por exemplo, eu acho que a nossa pastoral requer muito esse cuidado, sabe? Da gente ensinar dizendo, eu leio esse texto dessa forma. E quando a pessoa senta diante da gente num gabinete e fala assim, eu penso isso, isso é como eu vejo, é o que me ocorre nesse momento. Então, são construções que são simples do ponto de vista da estrutura, porque é uma coisa simples que a gente diz, mas que tem um poder pedagógico muito grande, né? Porque eu estou, nas entrelinhas, além de dar um conselho, estou dizendo para a pessoa assim, ó, esse é o conselho que eu estou te dando. Isso não é verdade absoluta que está posta. Eu estou falando o que eu penso sobre isso. Ou eu estou partilhando como eu leio esse tema. Só que as mudanças resultantes dessa postura, elas são muito, muito paulatinas, assim, né? Então a gente está assim, num trabalho que é um trabalho de muito longo prazo. Mas isso me mobiliza, sabe? Então você espera mudanças na igreja, você espera mudanças no imaginário conceitual religioso evangélico, mas você sabe que isso não é da noite para o dia. Eu sei que isso não é da noite para o dia e eu sei que essas mudanças não são nem... Seria arrogante, petulante dizer são mudanças minhas que eu vou propor e tal. Eu acho que eu, como todos fazemos parte ou podemos fazer parte de um processo de mudanças que são sempre necessárias, né? Porque se são mudanças para melhor, são mudanças necessárias, né? Então, mudanças que nos ajudam a lidar de forma mais respeitosa um com o outro, a minimizar, sabe, esse efeito violento das relações. Mudanças dessa ordem são mudanças para o bem de todo mundo. Então, todo mundo que tem a consciência de que elas são importantes pode participar desse processo. Mas é longo prazo. Eu tô aqui do meu lugar pequeno dando a minha contribuição para um negócio que é muito maior do que eu, que vai continuar quando eu não tiver e que já estava antes de eu chegar. Mas quanto mais consciência a gente tiver de que as mudanças são necessárias, eu acho que mais a gente engrossa esse caldo, assim, sabe? Então, o grande lance, Daniel, é que a abordagem conservadora, porque nós, no fundo, estamos discutindo ética. Né? Ninguém debate ou entra num debate acalorado sobre conceito de justificação, predestinação, soberania de Deus e liberdade humana. Esses papos assim, eles são acalorados, mas num ambiente teológico acadêmico. No dia a dia da igreja, o debate mesmo é ética. Sim. Né? E aí a gente diz assim, olha, as mudanças são necessárias. Uma abordagem conservadora vai dizer, não, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E eu estou com Lucas capítulo 10, quando aquele
homem vem falar com Jesus, um perito na lei, um doutor na lei, diz: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você a lê? Sim, perfeito. Aqui Jesus estabelece uma separação clara, o que está escrito na lei e como você lê. São duas coisas diferentes. O que está escrito na lei não é necessariamente como você lê. Isso. E assim por diante. Então, esse exercício que eu acho necessário e dos temas candentes aí da nossa geração, do nosso contemporâneo, a sexualidade está na pauta radical. Uhum. Você falou de novos modelos familiares, eu acho que a questão da homoafetividade está na pauta da igreja. A questão da sexualidade do solteiro, do viúvo e do casado, ou do descasado, né? Até do casado também, porque os novos modelos familiares implicam o poliamor, implicam o tal do trisal que as pessoas estão vivenciando. Então, essas novas maneiras de experimentar as relações conjugais, as relações com o corpo, as relações com a sexualidade, né? Tudo isso dentro da igreja é praticamente invisibilizado e tratado como já está posto. Sim. E qualquer abertura para conversar sobre isso é transgressiva já na origem, né? Então esses desafios estão postos. Que grandes desafios você tem se deparado com eles a partir inclusive da sua clínica como psicólogo e analista? Porque assim, é muito diferente o que você recebe no gabinete e o que você ouve no consultório? Não. Não é? Não. De questões, não. De questões não, no sentido de... Nos dois eu lido com gente, certo? E as questões que afetam as pessoas na igreja são as questões que afetam as pessoas fora da igreja. Então, mas existem questões que são mais presentes no consultório do que na igreja e vice-versa, ou não? Você acha que é mais ou menos... Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, pelo menos essa é a minha experiência, tá? A maior parte das questões tá nesse campo relacional, num campo de conjugalidade, num campo de... afetividade, num campo de relacionamento familiar, de dilemas. A maior parte das questões, pelo menos que chegam a mim. Então, eu responderia que não, porque assim, nos dois espaços eu recebo as mesmas coisas, com a diferença de que no consultório, talvez o que haja seja menos pudor para falar de algumas questões como sendo questões suas. Então, no consultório, porque a pessoa não está num ambiente com todo um verniz religioso, com toda uma lembrança. Embora as pessoas saibam que você é pastor, ou não necessariamente? Não necessariamente. Elas buscaram um psicólogo clínico. Elas buscaram um psicólogo clínico. Há pessoas que eu suspeito que... Nem sabem que você é pastor. Nem sabem que eu sou pastor. Tá. Então não é uma informação que eu escondo, mas não é uma informação que eu levo, porque no tempo que eu levar essa informação para ali, aquele espaço não é meu, é da pessoa. Mas as pessoas levam para o consultório assim, com mais... menos trava, menos autocensura. Sim, mas assim, uma vez que levam para o gabinete pastoral, também levam e falam do que tem de falar, né? Eu procuro criar uma prática pastoral que dê às pessoas a liberdade de serem quem elas são na relação, sabe? Porque se não for assim, a gente vai sempre representar papéis. E eu acho que representar papéis não ajuda a solucionar questões reais da vida. Então eu procuro dar. Mas eu sei que o ambiente religioso ele é mais inibidor. Porque tem toda uma construção simbólica. Então a pessoa está num prédio que ela chama de igreja e tem toda uma compreensão para muitas pessoas daquele lugar como um lugar mais santo, né? Tem toda assim essa construção simbólica que faz com que pessoas tenham um pouco mais de dificuldade nesse ambiente. Mas essencialmente eu acho que são as mesmas questões. É evidente que as abordagens são diferentes, né? A minha abordagem
pastoral é uma abordagem de conselho, né? A pessoa vai a um gabinete pastoral ser orientada e buscar conselho, o que não é o que uma pessoa vai fazer num consultório, né? Ela está ali para ser analisada, ela está ali para ser ajudada nessa autopercepção. Mas as questões, elas são humanas, porque é com gente que a gente lida nos dois ambientes. A maneira de conjugar esses dois papéis, né? O pastor e o psicólogo clínico. Como é que você administra essas duas figuras ou esses dois papéis? Uma dica você já deu. O pastor, ele é um conselheiro. O psicólogo não é um conselheiro. Sim. Né? O que mais você estabeleceria como fronteiras entre essas duas responsabilidades aí, ou dois papéis que você desenvolve? O papel pastoral ele se permite participar daquilo que está sendo posto sobre a mesa. Ele também coloca o coração dele sobre a mesa. Então há um envolvimento afetivo, até porque muitas vezes há um envolvimento relacional que antecede aquele encontro que está acontecendo naquele momento. É uma pessoa que você conhece, convive, etc. Você conhece a família, o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa. Exatamente. Você está lidando com questões assim, de uma relação, por exemplo, que você vivencia, né? Num consultório você não tem um coração posto sobre a mesa, o seu coração posto sobre a mesa. Pelo contrário, você se guarda e mantém uma distância afetiva daquilo ali, porque não é esse espaço. O espaço do consultório não é um espaço de um encontro de duas pessoas. O terapeuta, o analista, eles estão ali muito num lugar de ser como que um espelho ajudando a pessoa a se perceber. Se enxergar. Se enxergar. Encontrar pontos cegos, falas que estão ali malditas, e tentar assim, ajudar a pessoa a rearrumar aquilo ali, a coçar um pouquinho mais ali, ver o que está por debaixo da superfície. Num encontro pastoral, o que há é isso que eu acabei de dizer, encontro, né? É um encontro pastoral. Você está ali, você e uma outra pessoa, e vocês estão buscando alguma coisa para lidar com aquelas questões que estão sendo postas. Então, assim, a postura... Agora, essa responsabilidade, eu que ocupo esses dois lugares, né? Essa responsabilidade recai sobre mim, e não sobre quem está sentado do outro lado. Porque, por exemplo, muitas vezes no consultório a pessoa vem na expectativa de encontrar um conselho, num consultório psicológico, né? A pessoa, ela quer isso, ela quer um conselho. Às vezes a pessoa acha que ela vai fazer uma amizade ali, sabe? Ela quer porque a pessoa está ali para ser acolhida, mas o espaço não é esse. A responsabilidade de fazer essa proteção recai sobre os ombros de quem está do lado de cada mesa, sabe? São distinções, mas assim, essencialmente as questões eu acho que são as mesmas, com uma diferença também, outra, né, na verdade, Ed. Eu acho que na igreja, isso volta para o que você mencionou quando você ambientou aí a sua pergunta, com as questões afetivas e tal. A igreja, muitas vezes, ela nem se permite discutir questões, o que faz com que as pessoas tenham mais resistência de trazer alguns dos temas para esse ambiente do gabinete pastoral. Então elas se sentem mais acolhidas ou em maior liberdade de falar com o psicólogo do que com o pastor? Eu acho que muitas vezes sim, dependendo das questões que elas estão falando, sabe? E eu acho isso triste. Porque eu acho que o lugar do cuidado pastoral devia ser esse lugar para o qual as pessoas vão sem o medo da impressão que os seus líderes terão delas, do julgamento, porque não é para ter esse lugar da ali, disciplina. Sabe? Custa muito uma pessoa ir para esse lugar, né, de se vulnerabilizar. E se ela já vai com essa sensação de que tudo que ela disser será usado contra ela... Sim. Já para que ela vai entrar nesse espaço assim, sem representar um papel, sabe? Não há porquê. Ou ela vai mascarada. Ou exatamente. Ela vai querer vender alguma imagem de si. Exatamente. E aí não vai chegar muito longe, né? Agora, a pergunta cruel, você responda como quiser, né? Vamos imaginar que Deus entrou aqui na sala agora e falou assim: Daniel, escolhe. A partir de agora você vai ser ou somente psicólogo ou somente pastor, vai dedicar-se exclusivamente a uma das duas coisas. Você tem uma resposta? Essa eu tenho, fácil. Essa não é uma pergunta difícil, não. Não? O pastorado é a minha vocação, Ed. Eu sou pastor. Eu sou psicólogo também, amo ser psicólogo, mas eu sou pastor antes de ser psicólogo.
foi o que eu primeiro entendi que eu devia fazer. Proporcionalmente é o lugar que eu mais dedico tempo, né? Eu dedico tempo mais à minha atividade pastoral do que à minha atividade como psicólogo. Se eu tivesse que escolher uma das duas coisas, sem sombra de dúvida, eu escolheria o ministério pastoral. É o lugar onde eu me realizo, assim, principalmente. Tá, e quando você diz assim, eu sou pastor, é aí que eu me realizo plenamente, o que quer dizer isso? O que quer dizer eu sou pastor? Essa é a minha vocação. O que é ser pastor? Significa, para mim, cuidar de pessoas, o que até aí está muito vago, né? Porque como psicólogo eu também cuido de pessoas, mas significa cuidar de pessoas a partir desse arcabouço da experiência religiosa, a partir desse ferramental todo aí, que a estrutura religiosa, e eu estou falando aqui com todo o peso positivo, sabe, que essa ideia tem. Eu não tenho crise com a ideia do religioso, do sacerdote, do institucional. Essas coisas, para mim, elas não são lidas principalmente, nem necessariamente de forma negativa, elas são positivas. Eu acho fascinante a instituição chamada igreja. Com todas as suas mazelas, eu acho a instituição igreja fascinante. Eu acho que a função sacerdotal é muito bonita. E eu acho que o pastor é alguém que se dedica a cuidar de gente a partir desse lugar de liderança de uma comunidade de fé que se reúne, sabe, a partir de ritos, de dogmas, e ele está ali de diversas formas, seja do púlpito, seja do gabinete, seja da condução da visão de uma comunidade, ele está ali cuidando de pessoas, ou no coletivo, ou individualmente, sabe? Então eu me vejo como esse sujeito. Antes de me ver como um psicólogo clínico, eu me vejo como um líder religioso de uma comunidade específica que dedica a sua vida, o seu tempo, a sua rotina a cuidar de gente, ensinando a partir do texto que eu considero sagrado, a partir de ritos que eu participo e tal. Então esse é como eu definiria, sabe, esse lugar. E assim, conduzir uma comunidade, né? Ser o orientador espiritual de uma comunidade, e você disse cuidar da visão de uma comunidade. Você tem uma visão de comunidade? Você tem uma igreja assim que você gostaria que a igreja fosse? Eu gostaria que a igreja fosse assim. Você consegue descrever, ou isso é intuitivo para você? Não, eu consigo descrever alguma coisa, assim. Eu consigo descrever balizas. É o que eu almejo, por exemplo, para a igreja onde eu sou pastor, né? Que é ser uma comunidade ancorada no Evangelho de Jesus, na ética de Jesus, no que se percebe da vida de Jesus e dos seus ensinos. Ser uma comunidade que acolhe as pessoas, isso para mim é um valor para a comunidade. Ser uma comunidade que oferece leveza para a vida das pessoas. Eu não consigo conceber a ideia da igreja como uma realidade que traz peso para as pessoas. Sim. Sabe? É inconcebível para mim pensar na igreja como o espaço do fardo. É muito a igreja louco. como uma coisa que atrapalha, que né? atrapalha. Atrapalha a sua vida. O domingo do cara prejudica a segunda, não dá. Sabe? Então isso para mim é um valor assim, de visão de comunidade, de norte de comunidade. Estar ancorada no Evangelho, acolher as pessoas, ser leve e ajudar as pessoas a encontrarem a partir disso tudo, dessa vivência com o Evangelho, com Cristo, e ajudar as pessoas a encontrar sentido para a vida. São coisas que me norteiam, sabe? À frente da comunidade. Eu quero que as pessoas, quando saiam daqui no domingo, digam assim, que bom, estou mais leve, minha vida acho que está fazendo sentido, eu posso pertencer, tem um lugar onde eu posso pertencer, posso chamar de família. E a base disso tudo é o Evangelho de Jesus, que está mudando a minha forma de enxergar o mundo. Isso para mim é um modelo, assim. Sabe? E voltando lá para Efésios 4, né? Deus concedeu apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, que são as macrofunções ministeriais. Onde você se enxerga mais? O que você acha que o seu coração pulsa pastoralmente, né? O meu coração pulsa por esse lugar do ensino. Acho que há 2 lugares assim que eu ocupo hoje e que são os lugares que mais me satisfazem ministerialmente falando, né?
esse lugar de conduzir a comunidade. Então, assim, de liderar a comunidade. Eu gosto desse lugar, sabe? De inspirar as pessoas, assim, ao serviço, de pensar em como eu posso encorajar a liderança a servir mais, encorajar as pessoas a se engajarem. Eu gosto desse lugar, de dizer, vamos por aqui, vamos por ali. Gosto disso. E gosto muito de fazer isso, sobretudo a partir do púlpito. A minha experiência na vocação lá com 17 anos foi uma experiência que, se eu tivesse assim que dizer o meu ministério vai ser desse jeito, eu teria errado assim com força. Porque eu me lembro quando eu fui para a reunião lá, né, falar com o pastor e com os líderes, eu disse assim, olha, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. Eu só acho que eu nunca vou pregar. Eu sou muito tímido e tal. Eu lembro disso. Eu lembro da mesa que a gente estava e tal. Foi na casa do meu avô, que foi onde a igreja começou. E aí o pastor, à época, disse, Daniel, tem muito tempo para isso. Cara, você sabe que o primeiro sermão que eu preguei foi num retiro de carnaval da minha igreja. E eu preguei de braços cruzados. De braços cruzados. Eu preguei de braços cruzados. Fala. E durou 5 minutos. E eu falei pro pastor da minha igreja, o pastor Jackson Rondino, eu falei, pastor, eu quero ser pastor e tal, mas eu queria saber se é possível eu ser pastor sem precisar falar em público. Olha aí, essa é a minha experiência. A ironia divina é muito interessante, né? A ironia. E o púlpito se torna um habitat natural, né? Para você é o que você está dizendo, para mim eu não tenho a menor dúvida que o púlpito é o meu lugar de o lugar que eu amo estar. Excelência do ministério. É o lugar que eu amo estar, é onde a minha relação com a minha comunidade de fé é muito fortalecida. É o lugar. Eu gosto demais de outros lugares pastorais. Gosto do aconselhamento, gosto do cuidado desse momento assim da dor, sabe? Gosto muito de estar presente nesse lugar. Mas o púlpito ele tem um lugar muito especial assim para mim, na minha relação com a comunidade. Sim. Vamos para um ping-pong? Vamos. Um livro. Uau. Tirando as Sandálias, do Newton Bonder. É mesmo? Foi um livro que me marcou. Que é o Caminho de Abraão, que ele faz. Isso. Esse livro me marcou demais. Ah, que bonito. O Caminho de Abraão, Tirando as Sandálias, de Newton Bonder. Você curte ler os rabinos? Eu curto demais ler os rabinos. O Jonathan Sacks é o seu herói, não? O Jonathan Sacks é o meu herói. Eu continuo ouvindo os podcasts dele. Dos rabinos, o Jonathan Sacks é o seu predileto? É o meu predileto, com certeza. Tá. Com certeza. Eu ainda o ouço. Semanalmente eu vou buscar um podcast, leio textos dele. Ontem o Jonathan Sacks foi uma das principais referências do meu sermão. Olha aí, ó. A leitura que eu fiz junto com ele, ou ele fez para mim, né? E eu copiei. Muito bem. Um texto bíblico. Um texto bíblico. Olha, eu sou um monte de ping-pong, tá vendo? Eu demoro muito para pensar. Tudo bem. Câmera lenta. Eu gosto do Salmo 1 demais. É um salmo, acho que não é sem motivo que ele está no preâmbulo do Saltério, né? Ele abre abre esse caminho com uma lembrança assim, de como a vida é complexa, de como estar sem estar, de como fazer o seu próprio caminho nas estradas que já estão postas. É um desafio imenso que requer muita sabedoria, né? Alguns o chamam de o Salmo dos 2 caminhos, e como são 2 caminhos, parece simples, mas é tão complexo fazer, né? A gente que faz o nosso caminho nessas estradas que estão postas. E eu gosto demais. Esse é um texto assim, especial para mim. Fora seus pais, a sua família e tal, mas ministerialmente, as pessoas que mais influenciaram você? Você conta? Pode falar? Pode, muito obrigado. Olha aí, ó, tá vendo? Você tem uma influência muito grande na minha vida, no meu ministério, né? O Ari tem uma influência muito grande no meu ministério. Ariovaldo Ramos, eu tenho um carinho, uma gratidão pela vida do Ariovaldo Ramos.
A distância também conta? Conta. Eugene Peterson é um pastor de longe que sempre pareceu perto, porque os textos do Eugene Peterson sempre foram textos assim, eu acho que Deus deu a ele uma graça de escrever como se ele estivesse perto da gente, assim. Eu acho muito legal, né? Gosto muito de lê-lo, li muito no passado, mas ainda tenho um carinho muito grande pela inspiração assim ministerial dele. E pastores assim pastores da minha vida, né? Pastores que estiveram nas igrejas por onde eu passei. São pastores... Recentemente faleceu o pastor que me batizou, reverendo Tiago Rocha. Sim. Foi o pastor da minha infância. Um sujeito assim com uma trajetória muito bonita no presbiterianismo no Rio de Janeiro. Foi alguém que me marcou profundamente. Com mais de 90 anos ele me mandou uma mensagem um dia falando: eu tô ouvindo as suas mensagens aqui. Olha, me deu um frio na barriga. O pastor que me batizou ouvindo minhas mensagens. Com 90 anos de idade. Com 90 anos de idade. Então foram pastores que passaram assim pela minha vida. Alguns me abençoaram à distância. Mas, por exemplo, de todos desses que eu mencionei, só o Eugene Peterson foi alguém que esteve muito à distância, né? Todos os outros eu tive e tenho a alegria de estar perto. Mas são nomes assim de pastores que me marcaram, me marcam. Um sonho a realizar? Um sonho a realizar a viajar bastante com a minha família. Mais ainda, adoro estar com com Denise e com os meninos, assim, num tempo nosso, sabe? Acho que são momentos cápsula, assim, sabe? Então, assim, tô fazendo um sonho bem genérico aqui, mas, assim, sonho fazer... Viajar com a família. A viagem da vida com a família. A viagem da vida. Seria pra onde? Pro Havaí seria a viagem da vida com a família. Né? Pra surfar com a minha família, ficar na praia. Muito bem, Daniel. Fecha aí. Como você vai fechar? O que a gente vai falar para fechar essa conversa? O que a gente vai falar? Um recado para os pastores. Um recado... Vou tentar sintetizar aqui de uma coisa que a gente falou que eu acho muito, muito importante. Assim, não negligenciem a história, mas não tenham medo do que está por vir. Então, assim, pastoreiem honrando os guias, mas com a coragem e com a ousadia de quem precisa se deparar com os tempos que já estão e com os tempos que virão. Acho que a vida das pessoas que vêm ao nosso encontro semanalmente é muito sagrada para a gente não ousar, por medo do que quer que seja, se aproximar das questões reais que elas trazem. E as questões reais são as questões do hoje, são elas que tocam a vida das pessoas, sabe? Então eu diria assim, olhem para trás com toda a honra e com todo o desejo de buscar a sabedoria que está posta, mas olhem para frente no sentido também de buscarem entender o tempo e, iluminados pelo Evangelho de Jesus, responder as questões que são próprias da nossa geração, que a gente precisa responder. Amém. Honrem a história e não tenham medo do que está por vir. Esse foi o meu amigo Daniel, pastor Daniel Guanais. E essa foi mais uma conversa pastoral nesse podcast do Conversas Pastorais, que eu celebro muito, agradeço demais esse papo, Daniel, e eu tenho certeza que aqueles que estiverem com a gente nessa roda de conversa também serão gratos pela inspiração da nossa conversa, da sua sabedoria e da sua vida. Obrigado, um beijo. Eu que agradeço. Beijo.